Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais um vídeo que a gente tá aqui juntos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma fase, vamos dizer assim, né? Que eu passei e talvez alguém esteja passando por algo não semelhante, talvez, mas um questionamento interno. Então, hoje eu vou compartilhar uma palavra para quem já ouviu falar sobre Jó, que Jó foi o cara, assim, vamos dizer, que perdeu tudo da noite pro dia, né? Literalmente. E eu gostaria de falar com pessoas hoje que por algum momento está se sentindo desta forma. Perdeu tudo. Perdeu ali a esperança, recebeu talvez um diagnóstico, perdeu alguém da família, em algumas áreas da sua vida que neste momento você está se sentindo como Jó, cara que perdeu tudo. E daí em algum momento você deve estar passando pela sua cabeça, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz algo de tão grave para eu estar pagando por isso? Ou, sei lá, vem às vezes algumas dúvidas, né? Vou citar só um exemplo. Quando eu perdi o Samuel, uma pessoa me chamou no privado e me falou assim que era para eu rever a minha vida, tanto espiritual quanto minha vida no geral, né? Que poderia ser que eu tivesse feito alguma coisa que estaria hoje tendo consequências disso. Eu acredito sim que tudo que nós plantamos, nós colheremos, né? Isso é a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você colhe. Mas, porém, tem outro lado da moeda, né? E aqui eu gostaria de falar de Jó. Por que Jó? Eu vou ler. Aqui tá em Jó 1, versículo 6, tá? Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra e passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Então, se a gente fosse olhar por apenas por essa parte, Jó não passaria tudo o que ele passou, porque o próprio Deus falou para Satanás que Jó era um homem bom e honesto, e na terra não havia ninguém como ele. Então, aí eu pergunto, por que às vezes a gente acha que porque nós estamos passando por alguma situação difícil, a gente acha que é porque a gente está pagando por aquilo que a gente fez? Gente, nada acontece se Deus não permitir. Não permitir. Até mesmo na situação de Jó, porque na sequência Satanás fala para Deus: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família, e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tiraste tudo o que ele tem, verás que ele te amaldiçoa, sem nenhum respeito. E o Senhor Deus disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça mal nenhum a ele mesmo. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui, Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, na família de Jó, no dinheiro de Jó, nos filhos de Jó. Da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Esse foi o livro que eu mais li no período ali da perda, do luto, de tudo. Por quê? Porque todo mundo conhece a história de Jó. Todo mundo sabe que Jó era um cara excelente,
E mesmo assim, Deus permitiu que ele perdesse tudo. Lá na frente, depois de 42 capítulos, Deus volta a falar com Jó. Então, nesses 42 capítulos, nós não sabemos ao tempo, eu particularmente não cheguei a estudar isso para saber qual era o período desse silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio. Deus ficou quieto. Deus depois falou com Jó. E a história final todo mundo já sabe. Jó teve tudo que ele tinha em dobro, né? Mas Jó precisou passar por isso. Por quê? Porque Satanás questionou: será que Jó realmente não te serve porque Deus deu tudo para ele? E às vezes hoje você está passando por uma situação que você não imagina que você estaria passando hoje. Talvez você recebeu um diagnóstico médico que você fala: por que eu? Essa era uma pergunta que assim me questionava assim internamente. Foi aonde eu decidi sair das redes sociais. A minha última postagem foi em maio e depois disso eu saí das redes sociais e eu falei que eu não queria mais ver nada das redes sociais. Não é porque eu não queria encarar a realidade, porque a vida das pessoas continuaram e a minha não tinha, aos meus olhos, estava difícil. Mas eu precisei disso. Ficaria escondida por Deus. Esse livro me ajudou muito a entender que é no momento de solidão, que é no momento de dificuldade, que é quando você se sente sozinho, que é quando parece que tudo sai do seu controle. Assim, foi vários momentos assim de conflito que eu precisei me encontrar. O momento da fase das redes sociais, eu estava no momento de comparativo. Por que comigo? Por que eu fui escolhida para passar por isso? Por que Deus permitiu acontecer comigo? O que eu fiz? Foi aonde eu abri essa palavra de Jó e eu tive entendimento real que Deus não dá provação maior do que possamos carregar. Isso é bíblico. Eu só não vou lembrar agora qual a passagem é, mas existe. Não existe provação que Deus permite passarmos se Ele não vê que nós somos capazes de passar. Então Jó era um homem bom, íntegro, temente a Deus, fazia tudo. Para vocês terem uma ideia, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos, porque vai que os filhos tinham algum pecado, ele oferecia o sacrifício a Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, não entra naquele questionamento de querer saber o que você fez de errado para estar passando por aquilo. Porque não é somente por isso que a gente passa por aflições. Tem sim momentos que você vai passar por aflição, porque você plantou aquela semente, então você vai ter uma colheita de aflição. Mas nem sempre é por isso. Em alguns casos, é porque Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida, para que lá na frente o nome dele seja engrandecido. A história de Jó é incrível, incrível. Eu devorei o livro mesmo, porque fez muito sentido para mim naquele momento. Tem um momento lá que Deus começa a falar com ele, lá no capítulo 42, aliás, no capítulo 38. No capítulo 38 é a primeira vez que o Senhor fala com Jó. E é até interessante que ele fala assim: eu quero que você me explique algumas coisas. E Deus começa a citar para ele coisas que ele gostaria que Jó explicasse, para dizer se ele realmente sabia quem era Deus. A imensidade do poder de Deus. Tudo aquilo que Deus criou na terra, se Jó era capaz de explicar. E Jó, ele não consegue explicar, né? Então, assim, eu gostaria até de compartilhar aqui uma questão aqui que está em Jó 38, versículo 8. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu, que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão.
Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará, e as suas altas ondas pararão aqui. Nesse dia que eu li esse versículo, eu fechei meus olhos, eu me imaginei numa praia, e eu lembrei que quando as ondas elas estão se formando, por maior que ela seja, ela sabe aonde ela para. E quem determinou aonde é que ela para é Deus. Você acha que na sua vida ele também não sabe até a hora que você aguenta uma aflição? Se ele determina até onde uma onda do mar pode ir, imagina nós que somos filhos dele, sabemos até onde nós conseguimos suportar. Então, não entre em desespero, não seja permitida ser dominada pelo medo. Que por mais que esteja difícil, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele permitiu, porque Ele sabe que você é capaz de passar por esta aflição. Tá bom? Uma boa noite a todo mundo.